Boa tarde, moçada. Então, dando sequência à parte de termofísica, hoje nós vamos começar a parte de dilatação térmica, certo? Na realidade, essa variação térmica é quando as dimensões de um corpo, de uma substância, elas mudam quando você muda a temperatura, tá? Então seria assim, eu tenho um pedaço de ferro. Ele tem um comprimento inicial quando está uma temperatura inicial. Aí eu esquento isso, então a temperatura θ. O que vai acontecer com ele? Vai mudar o tamanho, certo? Vai haver aqui uma diferença de tamanho ΔL. Isso que a gente chama de dilatação. É claro que isso pode ocorrer com comprimentos, pode ocorrer com áreas, certo? Esquentou, aumentou a área. Ou pode ocorrer com volumes, certo? A uma temperatura θ0, volume V0, esquentou, o volume aumentou. Tá? Então esse princípio é o da dilatação. Legal? Bom. Então, o que ocorre com esses corpos? Não importa se eles são sólidos, líquidos ou gases. É claro que, se for líquido ou gás, só cabe aqui, né? Só cabe no volumétrico. Já superficial, linear e volumétrico serve para sólidos. Então, sólidos eu posso ter os três casos. Já líquidos e gases só no volumétrico. Legal? Beleza. Então, se a gente começa pela dilatação dos sólidos, a gente tem que lembrar que pode ocorrer linear, superficial ou volumetricamente. Seriam os três casos, certo? Então, o aumento da temperatura faz com que aumente a vibração e o distanciamento dos átomos, constituindo o corpo sólido. E, em consequência disso, ocorre o aumento das suas dimensões. Ele passa de L0 a L, ou de A0 a A, ou de V0 a V final. Legal? Bem, então, dependendo da dilatação mais significativa numa determinada dimensão, comprimento, largura ou profundidade, a dilatação é classificada em linear, superficial e volumétrica. Essas três que a gente vai estudar na sequência. Primeiro para sólidos, depois para líquidos e gases, tá bom? Bom, vamos começar pela linear. Então, vamos pegar aqui. Que eu já deixei montado para ganhar tempo. Então, começando aqui pela linear, tá? Quais são os fatores que nos interessam? O comprimento inicial, a variação de temperatura e a dilatação ΔL, que seria a variação que ele terá no fim, tá? Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear. Por que existe esse coeficiente? Porque vai depender do material. Cada material vai ter um coeficiente diferente. E aí no final eu vou pôr uma tabela aqui para vocês saberem quais são os principais materiais. Tá bom? Agora, o que é ΔL? ΔL é a variação entre o comprimento final e o inicial. Certo? Então os comprimentos sempre são dados em metro ou centímetro. Legal? O L0 era o comprimento que ele tinha na primeira temperatura que você mediu. Porque você vai medir duas, a inicial e a final. Então, a variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Quanto variou a temperatura? A temperatura em graus Celsius trabalhada aqui. Tá bom? Então, esse ΔL vai ser L0 vezes alfa vezes Δθ. Fazendo essa conta, nós encontramos a dilatação linear da substância, certo? Muito bem. Então, os primeiros cálculos são bem simples, né? Nós vamos trabalhar com contas tranquilas. O único problema é que esse coeficiente geralmente é pequeno, então é vezes 10 elevado a menos 6, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a conta, certo? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, lembre que a dilatação linear só pode ocorrer em sólidos, né? Certo? Não dá para pegar 1 metro de água, 1 metro de gás, né? Então, a linear
E a superficial são específicas dos sólidos. Já a volumétrica ocorre tanto em sólidos como em líquidos como em gases. Mas nós estamos, por enquanto, trabalhando a dos sólidos apenas. Bom, vamos ver o que muda na superficial. Você vai ver que na superficial muda só a formulazinha. O raciocínio é o mesmo, né? Então vou abrir aqui a da superficial. Tá aqui então. Dilatação superficial. O que me interessa agora é uma superfície, uma área, tá? Então, leva em consideração a dilatação sofrida por uma determinada superfície, área. Beleza? Então, a gente fala de chapas, de placas, vidros, etc. Tá? Bom, o que vai mudar aqui? É praticamente a mesma. O que muda é, no lugar de L0, A0. No lugar de ΔL, ΔA. Δθ continua como era. E aqui o coeficiente deixa de ser superficial para ser, deixa de ser o linear para ser o superficial, certo? Se um comprimento tem uma dimensão, uma área tem duas, comprimento e largura, não é isso? Por isso que beta é o dobro de alfa. E aí a fórmula é a mesma. Lembrando que ΔA é A menos A0, Δθ continua θ menos θ0, caso eu tenha que fazer a conta. Peguei na tabela o alfa, beleza, multiplico por 2, tenho beta. E eu aplico na fórmula aqui, certo? Que é A0 beta delta θ. Tá? Então, aí nós temos a dilatação superficial. Simples, tranquilo, né? E aí, vamos para a volumétrica em sólidos ainda, tá? De líquidos e gases não vou tratar hoje não, vou deixar isso para sexta-feira, para não misturar. Que aí eu quero que vocês façam bastante exercício para treinar bastante isso. Então olha lá a volumétrica. Volumétrica. O que nos interessa agora, né, é o aumento do volume do corpo, por isso chama volumétrica. Então quer dizer, onde era ΔL, que virou ΔA, agora virou ΔV. Onde era L0, que depois foi A0, agora é V0. E o θ é o mesmo. O nosso coeficiente agora deixa de ser alfa, deixa de ser beta e passa a ser gama. Por quê? Aqui nós temos uma dimensão, na área nós temos duas. E no volume, além do comprimento da largura, nós temos a profundidade. Então passa a ter 3 dimensões. Por isso que o gama vale 3 vezes alfa. O resto é tudo igual. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado na hora de ler o enunciado, ver se trata de comprimento, de área ou de superfície. E aí eu vou aplicar a equação que for a do que está pedindo. Tá? Observando, tendo cuidado com esse alfa, beta e gama, qual que eu vou usar. Certo? Se é linear, superficial ou volumétrico. Tá? Bom, e a tabela que eu me referia, eu coloquei aqui uma. Tem na apostila de vocês? Tem, mas eu não sei se está tudo com a apostila aí, não sei como é que está a coisa. Então eu coloquei uma aqui para vocês terem como base para resolver os exercícios, né? Então veja lá. O que nós estamos tratando aqui é sempre o coeficiente de dilatação linear. Então, se for o beta, lembra de multiplicar por 2. Se for o gama, lembra de multiplicar por 3 esse alfa. E aí traz para porcelana, vidro, platina, aço, são os principais que a gente vai trabalhar, tá? Cobre, prata, alumínio, zinco, chumbo. Precisou, vem aqui na tabela, pega, tá? Dá um print aí nela, tá? E aí você pega o valor. Veja que está tudo vezes 10 a menos 6, né? Então, são esses os cuidados que a gente tem que tomar para resolver os problemas, certo? Então, eu vou pegar aqui, nessa mesma folha, e imaginar o seguinte. Eu tenho uma barra de aço, deixa eu mudar para branco isso aqui, senão fica ruim de ver. Eu tenho uma barra de aço, tá? Que mede 12 metros, certo? Quando a temperatura é 20 graus Celsius. É aço, tá? Falei que é aço. Aí eu vou levar a temperatura dele a 240 graus Celsius. O que vai acontecer com o comprimento dele? Vai aumentar. Então, vai haver aqui o que a gente chama de dilatação. É isso que eu quero achar. Então, eu vou lá, pego a fórmula. ΔL é igual a L0 alfa Δθ. Por que alfa? Porque é linear.
ΔL igual a L0, 12 metros. Então tá tudo em metros que eu estou trabalhando. Alfa do aço. Aí eu venho aqui na tabela, olha aqui o alfa do aço. 11 vezes 10 a menos 6. Vezes o ΔT, que é a variação da temperatura. Final menos a inicial. Certo? Portanto, ΔL é igual a 12 vezes 11 vezes 220 vezes 10 a menos 6. Juntei os números na frente. Tá? Ele vai dar, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. 12 vezes 11 vezes 220 vezes 10 a menos 6 é igual a 0,02904 metros. Ou se eu quiser colocar, eu posso colocar em centímetros, por exemplo. 2,904 centímetros. Descobri quanto que aumentou esse comprimento da barra quando aumentou a temperatura, certo? E aí o processo para superficial, para volumétrico, é tudo igual. Então eu vou disponibilizar isso para vocês fazerem amanhã. Estou falando amanhã porque eu estou fazendo isso na segunda-feira, né? E a nossa aula é na terça. Então na terça-feira eu fico à disposição no horário da aula para vocês tirarem dúvidas, certo? Não só da teoria, como também de algum eventual problema na hora de resolver algum exercício, tá? Vou pegar exercícios da lista e indicar igual a gente está fazendo, tá bom? Se tiver problema, vê o vídeo 1, 2, 3 vezes e me pergunta, né? Estou aqui para isso, tá? Seja de teoria ou seja de exercício. Grande abraço, meus caros.